Olha, o meu convidado de hoje é adepto da filosofia do testemunho. Ele sobreviveu a muita coisa, ao racismo, à violência urbana e à criminalidade. Perdeu pessoas muito próximas, presas ou, infelizmente, mortas. Mas, sobretudo, aprendeu a resistir e a transformar as coisas. Como ele mesmo destaca, sempre ele muda de casa, entre aspas. Saiu da periferia, passou pela universidade, até chegar ao lugar que ocupa hoje, a Assembleia Legislativa do Paraná. Com vocês, o deputado estadual Renato Freitas. Salve, salve, Demore. Que satisfação. bom que deu certo, Renatinho. Muito massa, Caramba. Tô feliz. Desde que a gente concebeu esse programa, um dos primeiros nomes da cabeça da lista estava lá, Renato Freitas. Olha que honra. Conseguimos. Renato, tem muita coisa pra gente falar, porque a sua história é realmente uma história impressionante e eu fico feliz da gente estar conversando aqui também, porque muitas vezes o seu nome aparece para fora do Paraná em polêmicas que eles são muito injustas, né? Mas a gente vai falar de todas elas. Mas antes eu queria, Renato, para quem não te conhece, eu não sei se você acompanhava o programa do Abu Janra que passava na TV Cultura, que ele sempre perguntava no final para as pessoas, né, o que é a vida? Fazia essa pergunta para as pessoas. Fulano, o que é a vida? Fulano, o que é a vida? Então eu queria começar essa entrevista de um jeito um pouco diferente hoje. Eu queria perguntar, Renato Freitas, qual é a sua, Renato Freitas? Olha, a minha missão, o meu objetivo, aquilo que fundamenta a minha existência política é, de fato, demonstrar todas as mazelas que existe por detrás dessa democracia de faz de conta, desse arranjo institucional podre que as pessoas compram porque todos estão acomodados numa certa estrutura de poder. Mas aqueles que vivem às margens ou no subsolo desse arranjo institucional, ou seja, o efeito colateral do sistema, o que vive, quem são? Eu fui o filho da empregada doméstica, imigrante paraibana, que veio para São Paulo, que foi morar em ocupação. Eu fui a criança que, desde muito cedo, convivi com a criminalidade. Fui um menor infrator, naturalizei a violência, vi pessoas morrendo. Hoje, com 40 anos, sou mais velho que o meu irmão mais velho, que tomou um tiro na cabeça, que o meu pai, que eu já nem tive contato, não tive o pai, mas ficou muito tempo preso, depois morreu, e ao meu redor eu vi várias pessoas tendo a vida desperdiçada, sendo mortas, tendo a vida degradada pelo cárcere, tendo a vida embrutecida pela extrema miséria, e essas pessoas não têm voz, não têm vez. Então, o meu objetivo é esse, é testemunhar, porque eu sobrevivi a um campo de extermínio, e não por mim, mas principalmente para quem foi apagado da história. Então, o meu objetivo maior é esse, é essa denúncia. Mas também o conhecimento que eu acredito que consegui carregar por essas décadas me deu condições de trazer, além da denúncia, né, um anúncio, né, de uma nova política. A sua família saiu do Nordeste e vocês foram para a periferia de Curitiba, né? A minha mãe, né? Minha mãe saiu do sertão da Paraíba, de um lugar que se chama São José de Princesa, que é fronteira com Pernambuco, Serra Talhada, aquela região ali muito conhecida pelo cangaço, né? E foi para São Paulo aí com uns 12, 13, 14 anos, bem nova. Meu avô era muito violento, era um jagunço, né? Matava pessoas, era uma pessoa horrorosa, assim, né? Torturava os filhos, todos os filhos saíram de casa fugidos até 12, 13, 14 anos. A sua mãe conta isso? Minha mãe conta isso. Ela saiu de lá sozinha ou ela saiu com 11 anos? Com 11 anos. Sozinha. Foi andando em alguns municípios por lá e chegou em São Paulo, onde já tinha uma tia minha, a tia Filadélfia. E daí ficou um tempo, e daí foi muito discriminada, né? Minha mãe, afrodescendente, paraibana, chegou naquele momento ali sem os dentes, Raimunda, o estereótipo do paraibano, né? Da paraibana na coisa. Teve meu irmão, o pai do meu irmão foi um sujeito sem nenhuma virtude, abandonou a minha mãe, não registrou o meu irmão. Minha mãe conta que o primeiro dia depois que meu irmão saiu do hospital, da maternidade, ela não pôde voltar para a casa da patroa dela, porque a patroa estava forçando ela a vender o meu irmão, dizendo que ela não tinha condição de cuidar, e ela não tinha como ter filho. Então a minha mãe dormiu na rua, na escadaria coberta que ela encontrou, mas na rua, no primeiro dia de existência, né, de vida do meu irmão. E conheceu meu pai, porque conheceu uma amiga,
Daí a amiga falou, não, tem um namorado lá, fica lá, eles têm uma borracharia, coloca as coisas, as roupinhas lá e tal, fica lá. Daí conheceu, nessa mesma borracharia, conheceu meu pai, conseguiu, ficou nesse lugar, foi aos poucos, meio que naturalmente, ali se relacionando, conhecendo, se relacionando com meu pai. Eu fiquei, ela ficou grávida de mim, meu pai foi preso, tinha já um mandato de prisão, mas depois tráfico, outras coisas, tal, foi preso numa rodovia no Paraná. Por isso a gente teve que sair de São Paulo e ir para o Paraná. E eu fui para o Paraná ainda no colo da minha mãe, né? Meu irmão pequeno também, meu irmão 1 ano e meio mais velho que eu ali com alguns meses, e já fui registrado no cartório ao lado do presídio do AU, que fica lá em Curitiba. Então a sua mãe acabou indo para lá por conta das visitas ao seu pai no presídio. Tanto que eu sou cria da Vila Macedo, em Piraquara. Sou nascido e criado, né? Nascido não, né? Mas criado lá na Vila Macedo, em Piraquara, que é justamente um lugar, Leandro, aqui tem o Complexo Médico Penal, desculpa, Complexo Médico Penitenciário, né? Complexo Penitenciário tem hoje umas 8 unidades prisionais. Feminina, para adolescentes e segurança máxima, e a colônia penal agrícola, etc. Desse lado são as cavas e uma fazenda, a água, tem muita água em Piraquara e umas fazendas. Do outro lado era só eucalipto e do lado de cá era um leprosário. Antigamente, né, eu estou falando do início da década de 90, final da década de 80, se chamava de lepra, né, e não tinha a princípio cura, o que hoje é hanseníase, né. Então as pessoas, as famílias jogavam seus familiares, abandonavam lá na frente, às vezes nem era, né. Então era um lugar que era do abandono mesmo, né? Um lugar de isolamento, né? Cadeia, tinha o hospício São Julián, então tinha um hospício, tinha as cadeias, tinha um leprosário e tinha a Vila Macedo incrustada, né? Dentro dessa realidade. Então, desde criança eu vivi uma realidade de muito abandono, né? É uma história que você viu se repetir do seu lado, assim, porque é uma história, infelizmente, bastante brasileira, né? Você se deu conta rápido disso, que aquilo era o seu mundo e aquilo era a vida como você conhecia mesmo ali? Olha, aquele mundo para mim foi naturalizado porque eu não conhecia o outro. Eu conheci o outro mundo, sabe quando? Quando eu tinha 6, 7 anos, que eu fui numa casa que minha mãe trabalhava, no Jardim Social. Minha mãe trabalhava em casa de família, e eu fui nessa casa de família lá, seu Napoleão, Dona Elcia, o pessoal lá num bairro nobre, uma casa gigante e tal. E daí eu olhei aquilo assim, olhei aquele bairro, olhei aquela casa, olhei as crianças, que tinha lá uma família grande, que reunia no domingo crianças e tal. E eu fiquei meio que sozinho ali, né? E eu percebi que ali eu era um alienígena e que ali era um outro mundo. Que mundo era aquele? Daí eu fui percebendo que no meu mundo as coisas não precisavam ser da forma que eram. Esse foi o primeiro momento, assim, que eu atravessei a fronteira.